se encontra no livro de Ruth, capítulo 1. O livro de Ruth é um livro muito especial, não só porque, uma vez que o mês de março é o mês de aniversário da Igreja Metodista em Copacabana, e também comemoramos nesse mês o Dia Internacional da Mulher. É sempre bom revisitar um texto como o texto de Ruth, para que nós possamos fazer uma leitura não somente da palavra, mas também uma leitura da verdade de Deus para o tempo que se chama hoje. Amém? Nós vamos estar lendo do versículo de número 1 ao versículo de número 6, versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Ruth. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali cerca de 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Nosso Deus, nosso Pai, essa é a Tua palavra para nós nessa noite. Nós viemos aqui porque o nosso coração, Senhor, clama pela Tua verdade, clama pela Tua presença e clama também, Senhor, para que nós possamos ser aceitos pelo Senhor. Por isso, recebe o louvor e a adoração das nossas bocas nessa noite, Deus. E recebe também a nossa vida, um coração aberto, quebrantado diante da Tua palavra, para que a Tua voz possa ser ouvida nesse lugar, e que nós possamos sair daqui transformados pelo poder do Espírito Santo que há em Jesus. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. O livro de Ruth é um livro de 4 capítulos, é um livro rápido de ler, né? E rápido também de entender a sua história. E eu não gostaria de estar compartilhando a palavra de Deus somente no sentido histórico, mas também no sentido espiritual, na medida que pessoas, eu, você, todos nós, fazemos durante a nossa vida escolhas. Nós não fazemos escolhas de vez em quando, nós fazemos escolhas sempre. A todo momento, nós estamos tomando decisões, nós estamos pensando acerca da realidade que se impõe diante de nós, e nós procuramos, à medida do possível, tomar as melhores decisões. E Elimeleque, como a palavra de Deus fala aqui no 1º capítulo, a respeito da sua origem, ele era um efrateu de Belém de Judá. Ele, ao observar, provavelmente não só ele, outras famílias também, mas o texto vai tratar da família de Elimeleque, da família de Noemi, no que diz respeito a esperar no Senhor. Havia uma palavra sobre aquele povo que eles deveriam esperar o sustento de Deus. E Elimeleque toma uma decisão, ele resolve não esperar, e ele resolve sair com a sua mulher e com seus 2 filhos e descer a Moabe. Havia um decreto estabelecido bem atrás, em Moisés, de que
O povo de Israel não deveria se misturar com outros povos, o povo de Israel não deveria fazer aliança com outros povos, deveriam permanecer no Senhor, porque havia promessa sobre aquele povo. Mesmo assim, Elimeleque, com a melhor das intenções, ele estava vendo que a sua família estava com fome, com sede, e não tem nenhum pai e também nenhuma mãe que consiga olhar o seu filho com fome, com sua família com fome, e não tentar fazer alguma coisa para mudar aquela realidade. E Elimeleque sai da sua terra para ir para Moabe, com que objetivo? De não morrer. Eu não queria morrer. Eu não queria que sua esposa morresse. Eu não queria que sua família morresse. E ele vai para Moabe. No entanto, o texto logo após vai dizer que assim que eles chegam em Moabe, após algum tempo, Elimeleque morre. Ele tomou uma decisão na sua vida de sair de um determinado lugar porque não queria morrer. Mas ele vai para um outro lugar onde ele esperava que ele iria viver. Só que ele morre. Isso produz em nós algumas reflexões que nós gostaríamos de compartilhar, porque normalmente as escolhas elas são motivadas pelas motivações e as intenções daquilo que os nossos olhos veem, daquilo que nós sentimos, ou muitas das vezes daquilo que nós somos pressionados a agir diante de uma circunstância. Elimeleque, ele sai com a sua família, vai para Moabe, e quando chega em Moabe, ele morre. E o que ele deixa? Ele deixa uma esposa e ele deixa 2 filhos que, vivendo em Moabe, logo depois vão se casar com mulheres moabitas, que também era uma orientação contrária ao povo de Israel. Mas eles se casam com mulheres moabitas. Uma delas é Orfa, e o texto diz que a outra é Ruth. E eles habitam naquele lugar durante 10 anos. E depois de 10 anos, a palavra não diz por quê. Mas os 2 filhos também morrem. E aquela mulher, Noemi, que, seguindo a decisão do seu marido, foi para uma terra estranha. Agora, além de ficar com seu marido, perdeu também os seus 2 filhos. O que ela tem agora? Ela tem agora 2 noras, que pela lei da época passam a ser propriedade dela, passam a pertencer a ela. E quando Noemi se depara com essa realidade dura e amarga, ela já tinha uma certa idade, para ela se casar de novo seria muito difícil, ainda mais em terra estranha. Ela ouve falar que a sorte em Israel, depois desses 10 anos, estava mudando. E ela resolve no seu coração retornar para sua casa. Queridos, esse é um texto que não é um texto, por mais que a gente aborde dessa forma, não é um texto que fala de mulher. É um texto que fala das decisões e escolhas erradas que nós fazemos na vida. Das decisões e escolhas erradas que nós fazemos, muitas vezes motivadas pela melhor das intenções, pela melhor das motivações, mas que para nós, que somos nova criatura em Cristo Jesus, o que nós aprendemos acerca das escolhas e das decisões é que antes de fazer as escolhas e antes de fazer as decisões, eu preciso ouvir o que Deus tem a dizer. Eu gosto muito da ilustração do barco, né? Não é à toa que
principalmente no Novo Testamento, até porque ele estava naquela região de orla mediterrânea ali. Tantas vezes o barco e o mar eram usados, né, como ferramenta de Deus para mostrar a vida, e a vida de quem quer ou de quem pretende ter uma caminhada com Jesus. Por quê? Porque quando eu estou no barco, a menor decisão que eu posso tomar na direção do leme, um pequeno ângulo diferente, pode fazer com que eu chegue mais rapidamente ao meu objetivo, que eu chegue muito mais lentamente ao meu objetivo, ou que nunca eu chegue até o meu objetivo. E o fantástico disso é que a palavra de Deus, ela não omite para nós a realidade dura da vida, por mais que muitos de nós, em algumas circunstâncias ou em alguma situação que nós já vivemos, a gente quer se esconder da realidade. Mas a realidade, ela sempre acaba se impondo. E diante de uma realidade que se impõe, é necessário se apresentar algo maior do que a realidade. É necessário se apresentar o tamanho da fé que nós temos no Deus que nós servimos. Olha o texto, olha o que ele diz. Noemi tinha 2 noras. E quando ela diz, vamos voltar para casa, as 2 noras prontamente, vamos voltar, reuniram suas coisas e começaram a voltar com Noemi, um pouco fora de Moabe, já saindo da cidade. Noemi cai em si e coloca uma realidade para elas e diz assim: olha, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Porque vocês podem voltar para a casa de vocês. E vocês são novos. Vocês ainda podem se casar novamente, ter filhos. Não há nada que envergonhe a vida de vocês. Vocês estão viúvas. Mas ainda há tempo de recuperar a vida de vocês. Eu vou voltar para o meu lugar porque a minha parentela ainda está lá. E o texto diz que elas choram copiosamente. Não é aquele choro de... você está emocionado com alguma situação e cai uma gotinha aqui no canto, né, e vai escorrendo. Chora copiosamente. Chorar copiosamente significa, no texto, decisão difícil. Decisão difícil. Pela lei, nós pertencemos a Noemi, mas Noemi está dizendo o seguinte: esquece a lei, eu estou abolindo a lei sobre a vida de vocês. Vocês podem retornar e refazer a vida de vocês. E aí Orfa beija ela, abraça ela e diz: eu vou voltar então para a casa dos meus pais. E Ruth, ela fala algo tremendo, que não é à toa que isso fica guardado na história até os dias de hoje. Ela diz assim, versículo de número 16. Não insista para que eu deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, pousarei eu, porque o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa, senão a morte, me separar de você. É impressionante como é que Deus faz as obras, né? As obras dele, as maravilhas dele. Algo improvável, algo inimaginável, de uma decisão equivocada, que gera consequências trágicas. Na morte de um homem, na morte dos seus 2 filhos. E no retorno para casa, Ruth, quando dá essa resposta a Noemi,
que estava amargurada, sofrida. Isso traz a Noemi uma inquietação de saber que, ao levar a Ruth de volta para Israel, agora seriam duas em busca de sobrevivência. A tentativa de Noemi provavelmente era dividir os esforços para que cada uma voltasse à sua reconstrução de vida, mas veja bem, se Elimeleque errou no primeiro momento, ao tomar uma decisão equivocada de não obedecer à ordem de Deus e procurar um lugar da sobrevivência, embora a sua intenção fosse boa, mas o resultado não foi. Agora a mesma coisa está acontecendo com Noemi, quando ela, além de liberar da obrigação as duas noras para segui-la, ela ainda tenta persuadir Ruth a não segui-la. E aí Ruth precisou dar uma resposta, mesmo sendo moabita, que muitos israelitas não daria. Olha só, você não está entendendo. Você não está entendendo. Eu não faço parte desse corpo porque eu estou obrigada. Eu faço parte desse corpo porque eu quero. Eu faço parte desse povo, que é o teu povo, porque eu quero. Eu aceitei esse teu Deus porque eu quis aceitar. Não me foi imposto. E não tem nada que você possa fazer que vai tirar isso de mim. A gente nem sabe se ela está fazendo essa declaração para Noemi ou se ela simplesmente está falando diretamente com Deus. Porque esse tipo de frase, esse tipo de afirmação só faz quem teve um encontro com Deus. É quem não larga a mão do arado, é quem não quer voltar para trás. É quem não tem vergonha de recomeçar, mesmo que seja recomeçar dos cacos, recomeçar do nada. Ah, mas espera aí, eu não estou no nada não, eu estou em alguma coisa. Às vezes por fora a gente está pleno, mas por dentro a gente está no caco. Está no caco. Porque muitas das vezes o orgulho nos impede de ouvir a voz de Deus e mais, e obedecer a voz de Deus. Brincávamos, né? A brincadeira à moda de crente na escola dominical, dizendo o seguinte: eu não entendo crente que diz assim, Deus fala comigo. Aí você pergunta assim, mas o que ele falou? Não sei, eu fiquei tão impactado que eu nem ouvi o resto. O resto é que é o melhor, pô. Ele só chamou para conversa, mas ele quer conversar com você. Ele quer dialogar com você. Ele quer trazer a verdade dele para você. Dá medo? Dá. Dá tremor? Dá. Mas é para dar mesmo. Mas o que se sabe? É que desse relacionamento vai sair uma resposta que vai colocar a minha vida no centro da vontade dele. Não tem outro lugar para estar que não seja no centro da vontade de Deus. Ah, mas espera aí. Vamos fazer dois caminhos aqui, um no centro da vontade de Deus e um do ladinho, porque quando eu quiser, eu chego um pouquinho para o lado, depois eu volto. Isso não é andar com Deus. Isso não é andar com Deus. Andar com Deus é o que Ruth decide no seu coração aqui. Eu quero fazer parte. Aliás, não é isso que ela fala. Ela fala, o seu povo é o meu povo. Ela não fala, eu quero fazer. Ela já é parte. Ela já se sente parte desse povo. Não, mas peraí, que povo é esse? Você nem sabe que povo você vai encontrar lá. É um povo fofoqueiro. É um povo maledicente. É um povo que tem virtude, porque Deus escolheu aquele povo, mas ainda está tratando aquele povo. Está mexendo nele, está amadurecendo ele. Tem certeza que você quer ir para lá? Nem todo mundo vai te olhar de rosto bonito, não. Vai ter gente que vai te olhar de cara feia. Mas não importa, porque aquele povo é o povo que Deus escolheu. Então, se eu quero estar com Deus, sabe onde é que eu tenho que estar? Eu tenho que estar nesse lugar, nesse povo. É nesse povo que eu tenho que estar. Por quê?
porque Deus é que escolheu. Não adianta o manto descer e subir com todos aqueles quadrúpedes e tudo, e você dizer o seguinte: ah, não, nunca comi coisa impura. E sobe o lençol de novo e desce, come, mata e come. Fala, não. Pois é, mas não chame de impuro aquilo que eu santifiquei. Então, quando diz que escolheu um povo, é porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe para que ele chamou e sabe para onde ele quer levar. Ruth entende isso e diz o seguinte: olha, eu tenho que estar aí nesse lugar, porque agora o teu Deus é o meu Deus. Uma outra questão também que nem estava na mensagem, mas tanta coisa aconteceu ontem e hoje, né? Seja no encontro dos homens, seja hoje de manhã, que não tem como não pensar nessa hipótese também, né? O texto bíblico não vai falar no termo depressão, mas hoje depressão é um termo muito comum, né? De determinados comportamentos, explicáveis ou não, que levam pessoas a fugir da realidade a tal ponto que perdem o gosto pela vida. Minha mãe ficou com depressão 6 anos quando meu pai morreu. Você sabe o que é acordar durante 3 anos, toda madrugada, com alguém dizendo: vou morrer, vou morrer, vou morrer? Num primeiro momento você pensa que vai morrer mesmo, mas depois você vai entendendo o processo. E aí alguém falava assim: eu não aceito que crente tenha depressão, eu não aceito que crente tenha crise de, como é que fala? Ansiedade. Aí eu fiquei pensando assim: gente, então, o que foi minha mãe? Minha mãe sempre foi uma serva do Senhor, será que ela perdeu a fé? Não, não é isso, depois ela superou, mas é processo. Eu preciso respeitar o processo das pessoas. Não significa que Noemi tinha se afastado do Senhor, tinha perdido sua fé. Ela estava sofrendo. Não tem sangue pingando do texto para poder te constranger, mas para quem faz uma leitura mais próxima vai perceber que aquela mulher estava em estado de sofrimento. Será que o processo precisa ser tão frio assim para dizer o seguinte: ah, está sofrendo, sofra, todo mundo sofre? Não é assim. Não é assim. Ruth sente isso no seu coração. E ela olha o seguinte: olha, claro que eu queria ter um marido, claro que eu quero ter filhos, mas agora no meu coração lateja uma outra vontade. A minha vontade é caminhar com Deus junto com Noemi. E ela volta para casa com Noemi. E volta e elas vão ter que dividir as tarefas. Noemi não tem mais estrutura para trabalhar no campo, mas Ruth tem. Então Ruth vai para trabalhar no campo, vai trabalhar lá recolhendo espigas lá dos campos, aí por alguma questão ela para lá no campo de Boaz, que é parente de Noemi. Os dois se enamoram, um fica olhando para o outro, piscando de longe, né? Existia toda uma tradição nessa aproximação, né? Noemi percebeu, ainda botou pilha ali na história para botar uma tensão, mas veja bem, eu até escrevi isso para não esquecer. Via de regra, quando nós falamos de relacionamento, não sei nem mais onde eu escrevi, está em algum lugar aqui. Quando eu estava lendo o texto, tem umas coisas novas que surgem assim que a gente anota para não esquecer, porque senão perde. Ruth ficou, versículo 23 do capítulo 2, Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabar as colheitas de cevada e de trigo. Entretanto, ela ficou morando com a sua sogra. Então, ela não abandonou, ela permaneceu. Noemi percebia que Boaz chamou Ruth para poder comer com ele, perguntou acerca da vida dele, da vida dela, e disse o seguinte: contaram-me, isso Boaz diz lá no versículo 11 do capítulo 2, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido.
como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, versículo 12, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Esse é Boaz falando para Ruth, quando os dois tiveram contato, reconhecendo o testemunho de Ruth. E eu anotei isso. Um homem, para casar com uma mulher, precisa admirá-la. Um homem, para casar com uma mulher, ele precisa admirá-la. Se não existe admiração em um relacionamento, a coisa fica meio fraca, porque, tudo bem, o homem também gosta de uma mulher cheirosa. Até anotei isso também para não esquecer de falar para vocês. O homem gosta de mulher cheirosa. E mulher também, obviamente, gosta de homem cheiroso, né? Mas um homem de verdade não gosta de uma mulher oferecida. Não gosta de uma mulher oferecida. Ruth se aproximou de Boaz, mas não se ofereceu para Boaz. Quando ela tem contato com Boaz, a primeira coisa que o Boaz fala é o seguinte: olha, eu estou entendendo o que está rolando aqui, mas não dá para ser do jeito que eu gostaria que fosse. Na fila da sucessão aqui do seu marido, existe algumas outras pessoas. E aí no dia seguinte, ao mesmo tempo que Ruth está contando para Noemi o que aconteceu, Boaz no dia seguinte está indo para o portal da cidade para reunir logo os anciãos e pegar logo o resgatador, que é o que o texto chama, que seria o próximo da linha sucessória, para perguntar o seguinte: olha, você é o herdeiro de Elimeleque, consequentemente também dos seus filhos, das suas terras, da sua esposa, porque tinha que levar a sogra também, né? Da sua esposa e das suas noras. Você quer assumir essa responsabilidade? Ele disse: não. Falei: opa, então eu assumo. E assim Boaz assume seu compromisso com Ruth, casa com ela, tem um filho, e esse filho é chamado de Obed, que gera Jessé, e depois de Jessé quem é que vem? Davi. E aí a gente percebe que um ciclo que tinha tudo para dar errado, por causa de uma decisão errada, de uma escolha errada, na linha do tempo, Deus vai dando toda a oportunidade para que os caminhos novamente retornem para o centro da vontade dele. Eu acredito que Noemi jamais imaginou que seguraria ainda nos seus braços uma criança, um neto. E o texto diz ainda que ela cuidou do seu neto. E esse texto eu separei assim de coração para trazer por conta daquilo que mais motiva o texto de Ruth, que é: faça boas escolhas em Deus. Faça boas escolhas em Deus. Você já viu alguém, talvez você não dirija carro, mas você andou com alguém de carro, em que você entrasse numa neblina e a pessoa mantivesse a velocidade que está dirigindo? Ninguém faz isso, porque quando a visibilidade não é boa, eu preciso reduzir. Quando eu não estou enxergando, eu não estou entendendo o que está diante de mim, eu preciso reduzir a minha velocidade. Às vezes eu preciso parar. Uma vez eu peguei aquela estrada imperial entre Itaipava e Petrópolis, e é uma estrada muito estreitinha, muito cheia de coisas, né? E neblina e chuva. E já tem alguns anos isso, falei até com a Elisângela. Eu chorei naquela estrada porque eu não podia parar, porque era uma subida, se viesse um carro atrás ia me acertar.
eu não conseguia seguir porque eu não estava enxergando. E aí eu continuei, baixei o vidro do carro e fui dirigindo e com a cabeça do lado de fora para tentar enxergar. Porque é muito complicado quando todas as sinalizações são feitas para você prestar atenção naquilo que está diante de você, nas decisões que você precisa tomar, nas posturas que você precisa assumir como um homem, como uma mulher de Deus, alguém que confia em Deus, alguém que pode ter errado, pode, eu errei, você errou. Muitas pessoas aqui erraram em alguma escolha da sua vida, mas não se trata disso. Se trata de olhar para a palavra de Deus e entender o seguinte: a vida de Noemi, ela de alguma forma foi restaurada em Ruth, mas a vida de Elimeleque se foi. A vida dos 2 filhos se foram. O fim foi glorioso? Foi. Porque todo fim que está calcado em Deus, ele vai ser glorioso. Mas nas minhas escolhas, eu preciso ter tantas perdas no caminho, acreditando que, apesar de tudo que eu faço, apesar de tudo que eu escolho, apesar de tudo aquilo que eu decido, no final vai dar tudo certo. A palavra de Deus nos chama nessa noite a um lugar de encontro com Deus, onde a nossa responsabilidade ela é requisitada para que a gente pense bem nas escolhas que nós temos feito. Para que a gente pense bem os lugares que eu tenho decidido sair, para onde ir. Para que eu pense bem, antes de sair, de buscar no Senhor: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Nós estamos em tempo de estudar tanto Bíblia, quanto oração, quanto adoração. Com que propósito? Propósito de entender a palavra de Deus, propósito de fazer boas escolhas, propósito de ser canal de bênção na vida de outras pessoas, propósito de dizer o seguinte: eu não sou sozinho, eu pertenço a um povo, eu pertenço ao povo de Deus. É um povo perfeito? Não. É um povo que tem carrapicho também, é um povo que tem limitação também, mas acontece o seguinte, que o meu Deus é o mesmo Deus de Ruth, que é o mesmo Deus que você serve. É um Deus poderoso para consertar todo o caminho torto, que por causa das minhas escolhas e por causa da virada de leme que eu dei, produziu na minha vida um efeito que eu não desejava. Embora a minha intenção fosse a melhor possível. Deus quer nos colocar diante desse lugar, mesmo que você tenha que voltar à estaca zero da tua vida, mesmo que você tenha que catar os cacos da tua vida, porque eu imagino que no Novo Testamento não foi escrito por causa do texto de Ruth, mas se aplica muito bem, aonde o ambiente formado foi um ambiente de vergonha, Deus promoveu ali dupla honra. E o crente, ele não pode viver de vergonha, ele precisa viver de honra, porque o nosso Deus é um Deus que honra. Amém? Se você precisa de uma reconciliação com Deus nessa noite, para que as escolhas que você fez, as escolhas que você está pensando, possam ser orientadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que você não tenha uma vida de vergonha, para que você tenha uma vida honrada na presença de Deus. Uma vida honrada não é uma vida orgulhosa, é uma vida em que você está em paz com Deus. É uma vida que você pode caminhar em paz com Deus. Eu quero te convidar a vir ao altar de Deus, eu quero orar por você. Eu quero que nós possamos impor as mãos sobre você e o poder do Espírito Santo de Deus te convença a ir para o lugar de boas escolhas com Ele. Pode vir ao altar de Deus, em nome de Jesus. Se essa é a tua condição nessa noite, de fazer escolhas direcionadas pelo
pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar a vir ao altar de Deus, em nome de Jesus. Amém, querido? Quer vir aqui? Vem aqui. Vem com ele, Garrido, por favor. Está acompanhando nosso irmão? Não tem problema. Ele está igual você, ó. Não tem problema não. Não tem problema aqui. Fica tranquilo. Fica em paz no teu coração. Deus está nesse lugar. Deus conhece a tua vida. Às vezes a gente aqui não conhece a nossa vida, mas Deus conhece. Amém? Ele te trouxe nesse lugar. Mas alguém que precisa tomar escolhas orientadas por Deus? Amém? Então convidar a igreja a ficar de pé. Vamos nos unir em oração nessa noite. Amém? Qual é o nome? Natalino? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar, Senhor. Nosso Deus e Pai, eis aqui teus filhos, Senhor, diante da tua presença. Nós te rogamos, Espírito Santo de Deus, que a tua verdade e a tua justiça se manifeste nesse lugar, Deus. Deus, eu coloco o teu filho nas tuas mãos nessa noite, Pai. Trata a vida dele, Senhor. Cura a vida dele, Senhor. Restaura, Senhor, a vida do teu filho. O teu sangue, Senhor, o teu nome, Jesus, tem poder nesse lugar. Opera, Senhor, na vida do teu filho Natalino. Opera, Senhor, na vida do Natalino, Deus. Tudo aquilo que, uma vez afastado dos seus caminhos, Senhor, ele viveu nessa noite. Da mesma forma que Noemi e Ruth reencontraram o seu caminho. Libera agora, Senhor, uma palavra rema sobre a vida do Natalino, Deus. Palavra que homem nenhum pode falar, nem mulher pode falar, mas que o Espírito Santo, com seus gemidos inexprimíveis, é Ele que opera, Senhor. É Ele que opera, Deus. Natalino, você pode repetir algumas palavras? Eu, Natalino, entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu cancelo nessa noite qualquer pacto que eu fiz com o mal, com o diabo, toda blasfêmia que eu falei contra o Senhor Deus. Eu me arrependo nessa noite, Deus. Porque eu quero viver uma nova vida com o Senhor. Repete comigo, eu quero viver uma nova vida com o Senhor. Toda vergonha, toda humilhação, tudo o que me levou à morte, nessa noite, nós cancelamos pelo poder que há no nome de Jesus. Eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. E a partir de hoje, o diabo não pode mais me escravizar, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas, querido? Amém. Deus te ama, viu? Deus te ama. A igreja aqui é a tua casa. Não é o seu Deus. Recebe o dom do Espírito Santo da tua vida. Silvia. Vamos orar aqui pela Silvia. Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos a vida da Silvia nas tuas mãos, Senhor, nossa irmã, lá de Maringá, que veio nos visitar essa noite. Sabemos que antes que ela
as pessoas que estão acompanhando fizessem um propósito de vir a esse lugar. Tu já tinha promovido esse encontro, Senhor, no teu coração. Por isso, Deus, nós oramos pela tua filha, para que as escolhas que ela fez ou está fazendo possam ser permeadas pelo poder do teu Espírito, Deus. Nós derramamos sobre a vida da tua filha a tua unção, Deus. Unção de sabedoria, unção de discernimento, unção de cura, Senhor. Unção de libertação, unção de transformação. Que o teu Espírito, Senhor, somente o teu Espírito, possa estar agora sondando o coração e a mente dela e trazendo novo de Deus para ela. Nós choramos em nome de Jesus. Amém, amém. Seja abençoada, Silvia, em nome de Jesus, viu? É benção. Amém. Amém.